Fala galera, beleza? Mais uma aula, só que agora nós vamos tratar sobre tipos de seleção natural. Bom, a princípio eu preciso saber, você já sabe o que é uma seleção natural? Não. Então você vai ter que prestar atenção no que eu vou explicar para poder a gente entrar nesse aspecto, beleza? E antes de mais nada, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilha, aperte o sininho. Vem comigo e presta atenção, faça suas anotações. Show de bola? Vamos lá. Galera, é o seguinte, então para você entender a ideia de tipo de seleção, eu preciso primeiro que você lembre o que é seleção, ok? Segundo Darwin, seleção natural é um processo que o ambiente impõe, ou seja, o ambiente ele impõe situações onde os seres vivos daquele ambiente, se não apresentarem características adaptadas, aptas, eles tendem a ser eliminados e outros tendem a ser selecionados. Tranquilo? O neodarwinismo, já no século 20, 1900 e alguma coisa, que eu não lembro agora, o que eles fizeram? Eles pegaram a ideia de seleção natural de Darwin, trouxeram agora para a modernidade, falando sobre a característica do gene que melhor se apresenta adaptado no ambiente. Então, fazendo aí uma comparação, Darwin falava que o indivíduo no ambiente tende a ser selecionado. E no caso do neodarwinismo, diz que o gene, a característica, a informação genética, tende a ser selecionada, não mais o indivíduo. Beleza? Mas, se você entendeu isso, vamos jogar agora para a ideia de genética, porque o neodarwinismo também usa isso dentro da genética. Então, você deve lembrar que para Mendel, voltando aí, Mendel, olha lá, Mendel fez o seguinte, ele disse que se eu tenho aqui uma geração P, ou seja, puros, os primeiros, os parentais, e essa geração apresenta ervilhas amarelas cruzando com ervilhas verdes, observa, geraria, ou seja, obtém aqui uma geração F1, que é a geração de filhos. E todos eles sendo de ervilhas amarelas, ok? Bom, trazendo aqui a ideia, todas as ervilhas amarelas são 100% de ervilhas híbridas. Só, por favor, não confunda a ideia de híbrido do heterozigoto, que no caso aqui é o Vzão, o Vzinho, com a ideia do híbrido cruzamento entre espécies diferentes. Tudo bem? Não confunda isso daí por enquanto. Beleza? Na verdade, não é para confundir, tá? Beleza. Mendel, intrigado com a ideia de surgir apenas ervilhas amarelas, ele resolveu pegar aqui essa geração F1 e realizar aqui o tal de autofecundação, o autocruzamento. E nesse cruzamento entre ervilhas amarelas com ervilhas amarelas da geração F1, beleza? Da geração F1, ele obteve, vou puxar para cá, que é para facilitar logo a minha vida, seria a ideia de Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho duas vezes e Vzinho, Vzinho. Beleza? Agora, vamos pensar aqui o seguinte. Puxando agora esse raciocínio, eles observaram o seguinte. Aqui ervilha amarela, ervilhas amarelas e aqui ervilha verde. Toda essa proporção que nós estamos observando aqui seriam 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Tudo bem? Bom, mas na prática, quando a gente observa a ideia de fenótipo, que aí entra o que nós vamos trabalhar agora, eu tenho aqui um fenótipo dominante, só que com genótipo homozigoto, um fenótipo também dominante, só que com genótipo heterozigoto, ok? E aqui um genótipo recessivo, ok? E que se apresenta na cor verde, tudo bem? E que também é homozigoto. Beleza, espero que vocês enxerguem isso daí direito na tela, mas vai copiando e vai prestando atenção naquilo que eu também estou falando. Bom, vou colocar o seguinte, se a gente parar para observar que em determinados ambientes, você tem aqui
fenótipos diferentes, ou seja, você tem aqui fenótipos dominantes e o fenótipo recessivo. Mas quando a gente coloca em prática o genótipo, então você vai ter aqui o fenótipo dominante e homozigoto, o fenótipo dominante e heterozigoto e o fenótipo recessivo, que também é homozigoto. Vamos lá na prática agora. O que eu quero mostrar para vocês é que esses fenótipos eles podem se apresentar de uma forma mais dinâmica em prova e onde a galera não gosta, que seriam nos gráficos. Nos gráficos, onde geralmente você vai observar que tem sempre uma curva de crescimento apresentando aqui um certo padrão. E tudo que estiver fora, tudo que estiver tendencioso para fora desse padrão, é o que nós vamos chamar, por exemplo, aqui, ó, dois extremos. Mas isso também vai depender do fenótipo, porque ele pode ser gradual. Eu estou colocando apenas uma situação. Novamente, não exclusivamente homozigoto dominante ou recessivo homozigoto. Eu estou querendo dizer que ele tende aqui ao chamado desvio padrão, ok? O que tiver fora de um padrão é o desvio padrão dele, beleza? Bom, eu estou só exemplificando a ideia que pode ser, de repente, quem está como heterozigoto pode ser o intermediário e aqui você terá os extremos. Show de bola? Presta atenção aí, vamos lá. Bom, pegou a ideia, então guarda bem essas informações. Beleza? Faz o print, anote e vamos agora trabalhar diretamente o tipo de seleção natural, mas por favor mantenha na mente essas informações. Show de bola? Passando. Bom, especificando agora a ideia de tipo de seleção natural, eu quero que vocês observem primeiramente o que geralmente, quando aparece em prova a ideia de tipo de seleção, quando eles querem sacanear você, eles vão colocar o quê? Eles vão colocar um gráfico. Professor, eu odeio gráfico porque gráfico é um terror, é matemática. Perfeitamente. É matemática. Então você tem que lembrar que você tem que estudar matemática. Beleza? Tem que estudar estatística, você tem que estudar informações como média, mediana, moda, desvio padrão, beleza? Tudo isso relacionado com estudos de classe e se você não entender, vai ficar difícil. Vamos lá. Eu vou levar em consideração que um determinado tipo de seleção natural, ele vai me apresentar aqui, ó, um padrão de curva ou uma curva de crescimento em determinado momento, tudo bem? Vai me dar uma certa quantidade ao longo do tempo. Esse gráfico, ele vai estar apresentando uma curva de crescimento que está aqui em azul, ok? Você vai observar que existe aqui o número dessa população, ou seja, a quantidade de indivíduos dentro dessa população, e aqui embaixo o tempo decorrente, que seria assim, ao longo do tempo essa curva ela vai se mostrar maior ou menor, como é que é a evolução em determinado ambiente, beleza? Agora, isso é padrão. Agora, trabalhando a informação específica que nós queremos, nós podemos observar o seguinte. Se por acaso, essa curva ao longo do tempo, ela se apresentar semelhante ao que a gente está observando aqui no padrão, você vai verificar o seguinte, está havendo aí uma manutenção daquele fenótipo que está, de repente, no intermediário. Então, significa que para os extremos não está havendo crescimento, tudo bem? Para os extremos não está havendo crescimento. Então, a tendência dele é se apresentar aqui, ó, mesmo com o que já tem de padrão. Então, nesse caso aqui, nós temos o tal de intermediário. Traduzindo, nós temos aqui o que nós vamos chamar de curva de crescimento, ou no caso, tipo de seleção natural estabilizadora. Então, agitando aqui para você, estabilizadora. Ok? Fazendo agora uma comparação, que nós já trabalhamos, a ideia seria mais ou menos assim, ó. Se tivesse aqui, por exemplo,
Azão, azão, o azão, azinho e o azinho, azinho, seria mais ou menos dizer o seguinte, ó, se eu não tenho os extremos, eu estou desconsiderando os fenótipos da extremidade. E estou levando em consideração que, para nós, quem está mantendo um padrão e está sobrevivendo são aqueles que são heterozigotos, ou seja, os valores intermediários. Show de bola? Então fica aí a dica de uma curva de crescimento, seleção do tipo de seleção natural estabilizador. Beleza? Fechou! Vamos para o próximo. Agora para um outro tipo de curva. Beleza? Vamos observar um outro tipo de seleção natural que também vai se apresentar aqui dentro de um gráfico. O meu gráfico está meio feio, mas vocês vão entender qual é a ideia. Bom, novamente aquela curva que você já conhece, que vai ser uma curva padrão. Só que nesse exato momento, a tendência, imagine você, né? Você tem aqui uma população. Essa população agora tende, olha lá a palavra, tendência a crescer aqui. Ou ela tende a crescer aqui. E aí você vai observar, vou colocar aqui, deixa eu ver um pincelzinho melhor. Beleza. Opa, volta. Então aqui você tem o seguinte, ó. O que está acontecendo com a tendência? A tendência dessa população padrão, que é essa daqui, a tendência dela está sendo eliminada. Por quê? Porque agora ela está saindo do que ela existia e indo em direção aos seus extremos, ou seja, ela está se posicionando dentro dessas curvas, ok? Bom, pensando na ideia de que o gráfico ele apresenta um crescimento para dois extremos, professor, mas está apresentando dois gráficos, perfeitamente. Eu fiz um desenho com cores diferentes para você entender que dentro desse padrão está havendo aí uma diminuição e o desenvolvimento de possivelmente 2, deixando bem claro aqui a chamada curva de crescimento direcional. O que é o direcional nesse caso? É você imaginar o seguinte, digamos que você tem aqui novamente o azão, azão, o azão, azinho e o azinho, azinho. Desculpa. Esse genótipo está apresentando fenótipos diferentes, com genótipos diferentes e fenótipos diferentes, porque eles podem ser graduados. Beleza? O que você vai observar? Que agora, olha a curva de novo. De novo, olha a curva. Ele está mostrando aqui que a tendência está em direção, possivelmente, né, um exemplo, ao homozigoto dominante ou, deixando bem claro aqui, ou ao homozigoto recessivo. O que acontece com o intermediário, que nesse caso seria mais ou menos aí a ideia do heterozigoto? A tendência dele é de ser eliminado. Tudo bem? Então você observa aí que existe o crescimento de uma população para um ou para outro extremo. Tudo bem? O intermediário tende a ser eliminado. Beleza? Então nós temos aí um tipo de seleção direcional. Seleção natural direcional. Fechou? Vamos para o próximo. Vamos lá para mais uma curva de crescimento. Deixa eu só ajustar aqui. Então você tem aqui mais uma curva de crescimento, onde você também tem mais um padrão, que no caso seria a nossa curva padrão. E nessa curva padrão agora eu vou colocar apenas numa cor, vou colocar aqui em roxo ou lilás, como você queira chamar. Você tem aqui agora um crescimento de uma população em duas faixas. Observa agora que o padrão ele tende a cair, ó. Tudo bem? Se ele tende a cair nesse ponto, você está observando que a tendência da curva padrão é de ser eliminado. Então está ocorrendo aqui, vou deixar bem claro para vocês a ideia de uma quebra. Tudo bem? A palavra quebra. E aí, qual é a tendência agora? É do crescimento em dois pontos, nesse e nesse, ao mesmo tempo. Tudo bem? Ao mesmo tempo, dentro dessa faixa aqui, ó. Ok? O crescimento dentro dessa faixa.
E daí? E daí é o seguinte, aqui você está enxergando o que nós vamos chamar de curva disruptiva ou crescimento disruptivo ou seleção natural disruptiva. Bom, vamos colocar de outra forma aqui que eu já expliquei para vocês. A curva disruptiva, se ela apresentasse, exemplo, né? Aqui, genótipos, 3 genótipos diferentes, ela teria aqui dominantes e o recessivo. Só que se você analisar aqui o gráfico novamente, você tem aqui, ó, nesse ambiente, o homozigoto dominante, aqui o homozigoto recessivo e aqui o intermediário. Como você já observou, a tendência agora é que na quebra, ou seja, na disrupção, a tendência é do disruptivo, ou seja, perdão, o intermediário ser eliminado e a tendência é dele sair do meio e ir para as suas extremidades, ou seja, a tendência é de sobrevivência e de desenvolvimento de duas curvas para o fenótipo dos extremos. Exemplo seria a ideia aí do dominante homozigoto e de um homozigoto recessivo. Beleza? Então, fechando aqui o nosso raciocínio, nós temos basicamente 3 tipos de seleção natural, ok? Nós temos a direcional, nós temos a estabilizadora e nós temos a disruptiva. Cada um com uma tendência. Vou colocar de outra forma aqui para resumir a brincadeira de vocês. Beleza? Bom, resumindo a brincadeira, tudo bem? Deixando bem clara aqui a ideia dos nossos genótipos. Opa! Azão, 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 azinho e o azinho, azinho. Você sabe que aqui vai te dar um fenótipo, aqui um fenótipo intermediário e aqui um fenótipo recessivo, ok? Nesse caso aqui, todos dois são dominantes, beleza. Só que você parar para observar, eles estão aqui em condições, eu estou tentando simplificar, tá? Mas você vai tentar observar, por exemplo, em herança quantitativa, geralmente existe isso, onde você observa aqui algumas situações. Vamos lá. Primeiro, se ela for, vamos colocar assim, se ela for estabilizadora, a tendência é da sobrevivência do intermediário e não vai desenvolver aqui os extremos porque ela está tentando manter um padrão. Segundo, ela pode muito bem pegar o intermediário e eliminar, puxando agora para um dos extremos. Ou ele vai desenvolver esse extremo, que seria o azão-azão, ou ele vai desenvolver o azinho-azinho. Lembrando, um ou o outro, ok? Um ou o outro. Beleza. Terceira situação que você não pode esquecer seria a ideia. Você tem aqui um padrão, né? Aí agora a tendência é de gerar ambos, né? Ambos, ou seja, os dois ao mesmo tempo. Então você vai ter o azinho e o azão. Então nesse caso aqui a regra é a regra do E, ou seja, o intermediário tende a ser eliminado, mantendo agora o desenvolvimento e a evolução, a seleção natural desse fenótipo que está para a extremidade, ou seja, dentro de um desvio do padrão. Beleza? Então fica aí a ideia. Espero que vocês tenham entendido qual é o raciocínio do desenvolvimento dos tipos de seleção natural. Beleza? E antes de mais nada, né, novamente, se inscreva, deixe seu like, compartilha, aperte o sininho, fica comigo para as outras aulas. Show de bola? Faça suas anotações e assista quantas vezes quiser. Beijão pra você. Show!